por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, Investidor em Foco no ar. Quarta-feira super agitada, pois continua a apuração de votos para decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. A maior economia do mundo tem todas as atenções da semana e é um dos assuntos desse episódio, que também vai ter um papo muito legal sobre o mercado para especialistas em investimentos e por que você que investe o seu dinheiro deve procurar alguém com certificação, um especialista para te ajudar a tomar as decisões a respeito do seu dinheiro. A gente vai falar sobre isso já já. Antes disso, Kleber, você dormiu esta noite ou ficou acompanhando a apuração dos votos? Eu dormi, e dormi bem, viu? Dormi porque já imaginava que não ia mudar nada durante a madrugada. Eu fui até uma parte, depois também dormi. Mas acordei, assim, que é normal já acordar no meio da madrugada para tomar água, alguma coisa assim. E aí vi uma diferença grande até do Biden para o Trump, até que saiu o resultado ali do Texas e depois da Flórida também, deixando eles mais próximos. E agora faltam 7 estados, né? Para saírem resultados, e 4 muito importantes, né? Esses 4 que a gente pode dizer que vão definir aí os resultados. Os 7 estados, né? Que são Pensilvânia, Michigan, Georgia, Carolina do Norte, Wisconsin, Nevada e Alasca. Mas desses, a gente tem 4 que são decisivos, né? Principalmente a Pensilvânia e Michigan. Né, a Geórgia também. Então, se, por exemplo, Pensilvânia, para dar um exemplo para o ouvinte, na última eleição, ela vinha de 4 eleições seguidas dando vitória para os democratas, e aí o Trump venceu. Então, por isso que nos últimos dias o Biden fez uma campanha muito forte na Pensilvânia, até porque a origem dele é de lá também, exatamente para tentar capitalizar esses votos. E se ele conseguir levar a Pensilvânia e Michigan, ele já garante ali praticamente as eleições. Interessante dizer também que quem está à frente, segundo os indicadores que vem apresentando aí as apurações, é que Senado e Câmara têm grandes chances de serem também democratas. Né? Então, lembra daquelas combinações que a gente falava, né, quando o Brett esteve aqui, e que o mercado tinha feito várias variações, né? É bem possível, então, que a gente tenha um presidente democrata com um Congresso todo também democrata, tanto o Senado quanto Câmara. E isso que foi, né, traduzindo para o investidor esses últimos dias, que acabou trazendo vamos dizer assim, um ânimo um pouco maior para os mercados e para os investidores que fizeram uma leitura de que isso pode ser positivo no curto prazo para aprovações de pacotes e estímulos importantes, no médio prazo para negociações de acordos comerciais, bilaterais e de alianças políticas melhores do que se fosse para o lado republicano, né? Eles entendem que os democratas conseguiriam fazer isso melhor para os Estados Unidos do que os republicanos, e naturalmente então você teria um ganho de longo prazo aí com uma vitória do Biden. Essa foi meio que a leitura do mercado, e por isso que os mercados estão positivos desde a segunda-feira para cá, além de dados econômicos que ajudaram também, viu, Rê? Claro. Mas, né, não é 100% certo ainda. Sim, pois é, isso que eu ia dizer. A eleição ainda não tem um resultado e, além disso, Kleber, tem um risco de judicialização, né? O que pode atrasar bastante essa divulgação. Tem. Essa é uma briga que o presidente Donald Trump disse que vai comprar. Ele não disse que talvez ele... Não, ele disse que ele vai. Ele já falou que assim que acabarem as apurações dos votos, ele vai mandar os advogados dele para apurar
né, o que de fato aconteceu com essas eleições, porque ele entende que o voto pelo correio ele acaba não sendo algo que de fato é legal dentro da apuração eleitoral. Então, esse processo como um todo pode não acabar. E aí, não acabando, a gente pode ter um problema que venha assim impactar também os mercados, e a gente não sabe porque seria algo novo, né? Não sabe qual que seria o reflexo, quais seriam as reações ali, tanto das pessoas quanto dos investidores, mas essa é a maior preocupação, assim, de fato é algo que é novo, não é tanto a votação por correio, com tanta gente fazendo uso, né, desse mecanismo, quanto também esse risco, né, de um candidato derrotado entrar com uma questão judicial para tentar fazer uma negociação, é algo que a gente ainda não tem aí como mensurar o que pode acontecer, e os mercados podem sim balançar por causa disso. Vamos ver o que acontece. Beleza, a gente vai acompanhando isso, e para quem está nos ouvindo, a gente vai trazer toda a análise detalhada do cenário a partir do momento em que tiver esse resultado, né, para trazer o que vai acontecer daqui para frente e tudo mais. Por enquanto, ainda não temos o novo presidente dos Estados Unidos, tem essa vantagem de Biden, a gente está falando na quarta-feira de manhã, dia 4 de novembro, isso pode mudar conforme vierem as apurações dos outros estados, como o Kleber explicou. Então, quando isso aí tiver decidido, a gente vai trazer de novo o Brett Rosen, que é americano, que trabalha na Itaú Asset nos Estados Unidos, e aí a gente vai fazer toda a análise para tentar explicar o que acontece a partir do resultado da eleição. Fiquem atentos, por favor, ao Investidor em Foco. E, Kleber, a gente vai falar de outro assunto agora que você entende muito bem. Você é especialista em investimentos muito bem certificado, não? Precisei tirar algumas certificações ao longo da vida, viu, Rê? É verdade. Entendo que os clientes que você assessorava confiavam muito em você por causa disso. Confiavam, e ao longo do tempo os próprios clientes foram entendendo a importância disso, né? O quanto, como qualquer profissão, é muito importante que a gente tenha o profissional do outro lado que está atendendo a gente, que está servindo a gente, tenha ali o seu profissionalismo certificado, né? Para investimentos a mesma coisa, né? Então, com o passar dos anos, isso foi ganhando corpo, isso foi ganhando importância, e hoje, cada vez mais, a gente vê o quanto os investidores começam a exigir isso, e ainda bem, né? Porque a gente vê uma evolução também da profissão e um mercado cada vez melhor. É verdade. Bom, gente, então a gente trouxe esse assunto para conversar com vocês aqui no Investidor em Foco, porque é interesse para quem investe, para quem trabalha com isso ou pretende trabalhar. O mercado de investimentos, as certificações, a especialização são cenários e são fatores que estão crescendo muito, dado o cenário econômico que a gente vive hoje. E aí a gente convidou uma dupla muito legal, só convidou porque eles são gaúchos, quero deixar isso muito claro aqui, que eu quis fazer um episódio bairrista e o Kleber embarcou nessa comigo. Brincadeira, gente. Eles são professores, são irmãos e são especialistas em investimentos. Germano Silva, Lucas Silva, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Valeu, Rê. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui participando. Germano falando aqui só para identificar as vozes inicialmente aí. E muito bacana esse tema sendo puxado aí por ti, pelo Kleber, pelo Itaú como um todo, que são as certificações, né? A importância de ter um profissional certificado, a importância de ter um profissional que tu pode confiar, que tu pode direcionar teus investimentos com ele. E, além de professor, como tu falaste aí, eu também tenho a honra de liderar uma equipe de especialistas de investimentos aqui do Itaú, né? Aqui do Personalité. Então vai ser com certeza uma troca bastante bacana entre a gente aí. Muito legal, Germano. Muito obrigada. Oi, Lucas. Bom dia, Renato. Desculpa aí cortar esse na tua fala, mas estava esperando só o Germano finalizar. Prazer estar aqui com vocês, né? Para também identificar a voz, eu sou o Lucas. Obrigado de antemão já pelo convite. Eu acho que é muito importante, provavelmente, né, seja a primeira vez que eu vejo uma instituição tomar a frente nesse assunto de não falar só de certificações da porta para dentro. Normalmente as instituições
cobram de seus colaboradores que tenham as certificações, porque isso é muito importante no dia a dia. Mas é a primeira vez que eu vejo isso ser tratado para o público externo, assim, né, de uma instituição explicar qual que é a importância disso, dessas certificações, dessa garantia de que o profissional vai ter um conhecimento mínimo para atender os seus investidores. E eu acho que é muito importante, do ponto de vista do Itaú, trazer isso, porque, em nível geral, é mais conhecimento para o colaborador, mais conhecimento, mais qualidade na prestação de serviço para o investidor. Então, no fundo, se o investidor entender isso, ele também vai ter uma relação de ganha-ganha, né? Muito legal. E Muito meninos, Kleber, eu preciso te dar um recado. Manda. Só pode participar aqui quem falar tu. Então, tu vai ter que falar tu. Então, tu sabe que eu ia dizer agora que, né, para poder identificar... Não, para poder identificar minha voz é só procurar a pessoa que não tem o sotaque gaúcho. Daí vocês vão me identificar. Vai ficar mais fácil, né? Sejam muito bem-vindos, assim, acho que é um prazer recebê-los, não só pelos profissionais que vocês são, mas exatamente pelo trabalho que vocês estão fazendo, que ao contar aqui, a turma que vai ouvir vai entender o tamanho da importância que tem, pessoal. Mas acho que a Rê já tinha uma pergunta aí para começar com vocês, né, Rê? Não, o que eu queria saber, na verdade, é quem chegou primeiro dos dois. Pô, 2 irmãos com carreiras não iguais, mas carreiras que vão para o mesmo mercado. Foi um empurrando o outro. Quem teve a ideia primeiro aí de embarcar nessa aventura que é trabalhar com investimentos, hein? Legal, maravilha. Acho que é uma pergunta bem interessante, assim. A gente acabou indo, a gente sempre foi muito próximo ainda, é claro, né? A gente tem 2 anos de diferença de idade só. Quem é mais novo? Tu, Lucas? É o que normalmente as pessoas acham, mas Poxa, o Germano é mais novo. O Germano é mais novo, por incrível que pareça, mas esses são os cuidados. É verdade. Pois é. Não me surpreende esse tipo de comentário vindo de vocês aí. Mas, agora, falando sério, assim, eu trabalho no mercado financeiro desde 2006, quando entrei lá no antigo Banco Real e tal. Aí, a partir dali, eu comecei a enxergar que as certificações, logo que eu entrei, as certificações eram um diferencial. Essa certificação, só para quem está ouvindo hoje, que não é desse mercado, né, é mais ou menos assim, a carteirinha, passar na prova da OAB para o advogado, a carteira de motorista para o motorista, ou seja, é o que te habilita para tratar daquele tema. Então, as certificações são provas que te habilitam a falar sobre investimentos. Então, desde 2006, eu vi que quem tinha mais certificações crescia mais no mercado financeiro. Então, em 2006, quando eu entrei, enfim, obviamente a gente tinha uma relação de irmão, morávamos juntos ainda. E aí, logo em seguida, eu comecei Germano, banco é legal, banco é bem o que tu gosta, é sobre cenário econômico, é de investimento, vem para cá. E ele acabou também vindo para essa carreira do mercado financeiro. Em aula, eu comecei a trabalhar com educação financeira em 2011, ou seja, 9 anos. E também, em algum determinado momento, precisava de alguém também com capacidade boa para ajudar. E o Germano, dado o conhecimento grande que ele tinha de mercado, também começou a dar aula junto comigo. Assim. Então, essa aí eu respondi, Germano, porque esse almoço tu me deve, hein? Eu que te trouxe pra cá, hein? Tá na conta. De fato foi isso, o Lucas foi um pouco antes. E interessante que a gente fez em algum momento, né, Renato e Kleber, todos os ouvintes, a gente fez em algum momento uma operação de troca, né, digamos. Eu comecei em corretora, ele começou em banco. E eu lembro que teve um ano ali, 2011, que a gente fez exatamente essa troca, né? Ele saiu de banco, foi para corretora, eu saí de corretora e vim para banco. Então foi bem legal que ao longo da vida a gente foi se desafiando e se puxando junto aí, sempre buscando mais, um provocando o outro no desenvolvimento, né? E deixa eu dar um... só um pouquinho, Kleber, antes de você perguntar, melhor dizendo, deixa eu dar só um feedback pro Germano, que ele faz lives de vez em quando nos canais do Personalité, e o pessoal gosta muito, viu, Germano? Porque tu é muito didático, é bem característica de professor, né? Então, os ouvintes, os espectadores que acompanham ali pelo YouTube, principalmente, eles sempre trazem feedbacks muito positivos das tuas explicações a respeito de investimentos em geral, quando eles trazem dúvidas e perguntas. Então,
Então, acho que é uma característica bem legal de quem dá aula. O Martim tem muito isso. Quando ele traz assuntos cabeludos aqui no podcast, a gente não conseguiria, né, Kleber, explicar do jeito que ele explica. Pô, que bacana. E citou o Martim aí, que também é um professor referência, né? Baita profissional que a gente tem aqui no banco e também na academia como um todo. Que legal que os clientes gostam aí. Não, e assim, é um meio que a gente tem que colocar, né? Que é um meio acadêmico dentro de um mercado que até pouco tempo a gente não via e talvez nem esperava tanto esse movimento, né? Eu queria abordar um pouquinho isso com vocês, né? Porque até um dos motivos que a gente trouxe o assunto para cá, né, para o podcast, foi porque a gente vê a gente pode chamar de uma sinergia, né? Que é um movimento de mercado onde a gente vê uma expansão muito grande dessas discussões e das pessoas falando mais sobre investimentos, né? De um cenário econômico também motivando mais as pessoas para isso. Quando a gente olha naturalmente, né, a taxa de juros que antigamente ela era suficiente para as pessoas buscarem retorno e agora ela não é mais, né? Hoje as pessoas precisam buscar outras alternativas para conseguirem melhorar as suas aplicações, e para isso ela não pode mais falar com qualquer pessoa para fazer uma aplicação, porque era fácil, né, Germano, Lucas? Chegava lá e falava assim, o que eu faço? Põe aqui que você vai ganhar 15 ao ano sem fazer nada, né? O risco era altíssimo, mas ela não sabia porque o risco era o risco soberano, né? De um país que tinha uma dívida enorme, né? E tinha que pagar um juros altíssimo. Hoje a dívida continua alta, mas com juros lá embaixo, para você conseguir retorno, você precisa de um desafio muito maior. E aí entra o profissional. É aí que vocês entram, né? Como que está sendo formar esses profissionais nesse cenário econômico, com esse ambiente, com essas dificuldades e com o investidor também mais exigente, cara? E aí, Germano, quer que eu vá primeiro aqui? Vai lá, começa aí. Não, legal, bacana, Kleber. Eu acho que a gente tem uma nova realidade de educação financeira. Eu estou falando de educação financeira, mas vale como educação como um todo. Hoje o que se tem de nível de informação disponível, às vezes a gente fala assim, por onde eu começo a estudar, que MBA que eu faço? Muito antes disso, você tem muitas informações disponíveis hoje de forma gratuita. Esse é o novo cenário, essa é a nova realidade. É assim que se forma muitos profissionais hoje, e eu acho que essa que veio uma nova pegada que a gente trouxe para esse mercado de formação de profissionais. Você disse ali antes, né? Olha, o cenário de hoje, antigamente se ganhava 25, 17, 18 alunos sem fazer nada, emprestando para o governo. Esse cenário não existe mais, essa realidade não existe mais. E tanto os investidores precisam entender esse novo cenário, quanto também você tem que ter profissionais mais bem capacitados para conseguir atender esses investidores. Por quê? Porque o cenário mudou, o investidor tem acesso àquilo que eu falei ali antes, a uma gama de informações muito maior do que tinha antes, então o profissional precisa saber que o investidor já não vem 100% cru como vinha até pouco tempo atrás, e então o profissional precisa estar no nível de médio para cima já, em relação ao volume de informações, porque senão ele não consegue atender esse cara. Então, assim, o desafio é conseguir formar profissionais que consigam entregar para esse investidor algo que realmente agregue informação para o investidor. Porque hoje, como eu falei antes, você tem muita informação disponível. Você acompanha online, vocês abriram o podcast hoje falando, acompanha online, eles são nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é uma realidade nova para todos nós. A gente vem tentando se adequar a isso e entregar o maior número de informações possível de formação de qualidade, para que o profissional do mercado financeiro consiga atender esse novo investidor, que é muito diferente, de uma forma que consiga realmente agregar para o investidor. Uma questão importante também, que às vezes eu vejo poucas vezes a gente falar, mas nós como país investidor, se a gente for pensar, cara, a gente nasceu, sempre digo, a gente é um jovem de 25 anos mais ou menos, a gente nasceu para o mundo de investimentos teoricamente estável, entre aspas, aqui em 93, 94, 92, assim, início da década de 90 com plano real. Antes disso, se você for pensar, em março de 89, olha só que loucura, em março de 89 a gente teve 84% de inflação. Quem é que ia guardar dinheiro com uma inflação dessa? Que quer dizer que você guardava o dinheiro em casa, a inflação você guardava o dinheiro em casa, e aqui fora, qualquer produto que valia R$100, não era reais na época, é claro, mas 100 dinheiros, na época, ele subiu para 184 dinheiros, ou seja, seu dinheiro guardado não valia nada, então ninguém guardava dinheiro. Então, os caras compravam imóveis, bens físicos, então
é uma nova realidade do investidor, é uma nova realidade de investimento, é uma nova realidade de nível de conhecimento. Então, para tudo isso, o profissional tem que estar pronto para conseguir atender. Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, e é por isso que a gente bate cabeça todos os dias aqui para conseguir entregar alguma coisa que realmente faça sentido para o investidor, conseguir atender, o profissional conseguir atender esse novo investidor. Ô Lucas, sem querer cortar ainda, Germano, mas eu vejo um desafio grande porque vocês pegam profissionais jovens, ali entre seus 20 e 30 anos, que estão se preparando para atender pessoas que estão entre os seus, vamos falar, 40, 60 anos, que viveram esse mundo dessa inflação e desses juros, né? Então, é um choque, né? Porque o assessor não viveu, mas vai ter que discutir com alguém que viveu e essa discussão acaba tendo que entrar na conversa também. E aí que a certificação é importantíssima, porque se ele não tiver tanto o dado histórico quanto a capacidade de análise para poder explicar o porquê que aquilo agora não deve mais acontecer e por quê, e tem embasamento, provavelmente o investidor não se sente, não é convencido, né? Mas seguro de fazer aquilo que está sendo recomendado. Né? Confortável, né? Uhum. É verdade, Kleber, porque assim, esse choque de fato, né, de gerações, que nem tu falaste, né, ele é inevitável, né? No dia a dia comercial ali te acompanham os especialistas atendendo os clientes e vê muito isso, né? É o cara de 25, 26, 28 anos que não pensa em comprar um imóvel, a gente vê muito, né? Dessa geração mais nova, talvez não valorizando tanto o imóvel, o bem real, valorizando muito mais o uso das coisas e nasceu no mercado financeiro mais estável dentro desse país novo, desde a década de 90, como o Lucas citou, né? E por outro lado, o cara que fez fortuna fazendo imóvel, por exemplo. O cara que a vida inteira viu isso, que vem de uma cultura que o pai dele fazia isso e que ele faz isso ainda. Então é muito bacana, né? Essa troca entre gerações e um dos desafios também do profissional especialista de investimentos hoje é a adequação de linguagem, né? É conversar com o investidor sem o tecniquez que ele aprendeu nas certificações. Então o cara estuda um monte nas certificações, desenvolve a parte técnica, só que chega na hora de conversar com o cliente, ele tem um hall de clientes muito grandes, de várias profissões, de várias gerações, de várias culturas diferentes. Hoje, com os atendimentos digitalizados, o especialista pode atender de norte a sul do país, as culturas são diferentes, os momentos de vida são diferentes. Então, essa habilidade, naturalmente, ela se desenvolve ao longo da carreira, né? Vai pegando ali, pegando experiência, pegando habilidade comercial de conversar com o cliente, mas o grande ponto é que, sem a certificação, o especialista jovem não vai nem saber o que aconteceu. Então, acho que esses estudos, essas certificações, esses carimbos dos órgãos de autorregulação, como a Ambima é um deles, por exemplo, que certifica os profissionais, já são um ponto de partida para saber que esse cara entendeu o que aconteceu de cenário econômico no Brasil e um pouco de mundo e um pouco de alternativas de investimentos para depois desta habilitação traduzir para o mercado. Fazendo uma analogia que o Lucas fez antes ali, a Carteira Nacional de Habilitação habilita o motorista de ônibus a pegar um ônibus e sair coletando passageiros nas ruas. Mas esse cara, depois de 5 anos, ele provavelmente vai ser um melhor motorista do que no primeiro ano dele. Então, as certificações de mercado financeiro é a mesma coisa. Mas que o cara ainda não seja o melhor profissional da história, mas ele se gabaritou a ter um nível mínimo. E essa é a beleza das certificações, é o cara poder buscar um nível mínimo e se ter a tranquilidade por investidor dizer, estou lidando com um profissional certificado. Muito legal. E, Germano, a Ambima, que é uma das instituições que gabarita as pessoas, né, e concede algumas desses registros de certificação, eles estão com congestionamento porque a procura está muito alta e muito também disso se dá pelo fato de que durante a pandemia ficou um período sem aplicação das provas, então quem estava estudando teve que esperar que essas agendas reabrissem e aí isso resultou em um congestionamento de tentativas de realização da prova. Vocês percebem isso em sala de aula? Tem aumentado muito a busca de alunos
pelos estudos para poder tirar essa certificação? Essa o Lucas, inclusive, pode falar com mais propriedade ainda, porque ele tem todos os cursos na grade, né? Oi. Com certeza, Renata, se você for pensar, tá? Eu sei como hoje, né, esse é o meu negócio, meu business, eu sei exatamente quando parou e quando voltou, né? Então, terceira semana de março, a Ambima, que é que promove hoje para o segmento bancário as certificações CPA 10, CPA 20C, é como se fosse carteira de habilitação para andar de carro, carteira de habilitação para andar de ônibus, carteira de habilitação para andar com caminhão, com cargas específicas, especiais. Então são as séries das certificações. Esses caras eles pararam na terceira semana de março e voltaram a realizar a prova final de julho ali, então assim, nesse período, né, então de finalzinho de março até não nos impactou muito, porque não sabia, né, quanto tempo ia demorar, mas se vai pegar abril, maio, junho e até final de julho, as pessoas não vinham estudar com a gente, muito poucas pessoas vinham estudar com a gente. Por quê? Porque pensa comigo, a gente tem um curso preparatório que te prepara para fazer a prova, é que nem curso preparatório para fazer a prova de direção, como se fosse autoescola. Então, na prática, só que aqui a diferença é que ele não é obrigado a fazer uma autoescola. Então, na prática, as pessoas não vinham aqui fazer, buscar por esses estudos. Por quê? Porque eu sempre falava o seguinte, cara, é que nem você correr uma maratona, né, sem linha de chegada. Você, começa a correr aí, tá, quantos quilômetros eu vou correr? A gente sempre coloca uma meta, né, quem corre, né, correr 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, eu não sei, mas tem uma meta. Tudo na vida você tem uma meta. Então, você estudar para uma prova de certificação sem ter a prova, é que nem você correr uma maratona, tá, quantos quilômetros acaba? Eu não sei, só sai correndo, ninguém faz isso. Né? Fora o fala dele. Então, fora ele, né? Fora ele, nenhum outro caso, então ele é exceção. Então, quem vinha estudar com a gente nesse período era os Forrest Gump da vida, que é muito louvável, né? A pessoa querer estudar antes, estudar sem a pressão, lindo. Só que a maioria das pessoas acaba não indo por esse caminho. Então, a gente teve uma redução no número de alunos, e aí, quando voltou a ser aplicado ali em agosto, aí a gente teve tinha reflexo que acontece também com a Ambima. A Ambima hoje não está conseguindo dar conta de tantas pessoas querendo fazer prova. Por quê? Porque a gente teve uma demanda reprimida por 3 meses. A gente também está numa situação parecida, com bastante gente vindo nos procurar para realizar os preparatórios para as provas, porque daí agora já tem uma maratona com linha de chegada. E, garotos, vou direcionar essa para o Germano aqui. A gente sabe que tem muito ouvinte e muita ouvinte que é investidora que está aqui com a gente, e tem muito curioso e muita gente de mercado também, curioso que gostaria de trabalhar e curiosos que às vezes até almejam de repente pensar em trabalhar nesse mercado, que é bem tranquilo, maravilhoso. Venham, viu? Vocês vão adorar, né, Germano? Fácil. Só tem coisas boas para falar dele, mas é legal mesmo. É todo dia. E não tem problema, um mar de rosas, como diriam os antigos. Mas Trabalho das 10 às 4, né, Cleber? Trabalho das 10 às 4, só de segunda a sexta, super tranquilo. Mas a gente consegue explicar um pouco das diferenças de quais são as certificações, porque a gente tem algumas, né, no mercado, Germano. Quais são essas certificações, para que elas servem e como que elas vão crescendo e se tornando necessárias? Perfeito, Kleber, excelente. Eu vou focar aqui, são várias certificações, como tu mesmo falaste, né? Mas eu vou focar inicialmente nas de atendimento a cliente, tá? Legal. Já que o tema aqui é falar de especialista de investimentos. Então, a certificação inicial, para te poder falar com um cliente numa agência bancária, por exemplo, da Ambima, que é o órgão de autorregulação dos bancos do Brasil, é a CPA 10. Seria, numa analogia com a carteira que o Lucas falou de habilitação, seria para dirigir carros. A primeira ali que todo mundo tem, né? Então, o CPA 10 é uma certificação que te habilita a atender clientes, exceto investidores qualificados. O que é um investidor qualificado hoje no Brasil? Via de regra, é o cara que tem mais de R$1 milhão. Então, para entender investidor qualificado, precisa ter a CPA 20. Já é uma certificação adicional que trata de um pouco mais de produtos de investimentos. Essas certificações são necessárias, por exemplo, para ser gerente de banco hoje. E a gente vê um movimento muito forte de outros cargos
buscando essas certificações justamente para carimbar já a sua carteira, dizendo, olha, eu sou habilitado a dirigir esse carro, por mais que eu não tenha carro ainda, mas já sou habilitado. Então, CPA 10, investidor em geral, CPA 20, começa a falar com o investidor qualificado. A terceira certificação nessa mesma linha chama CEA, Certificação de Especialista de Investimentos da Ambima. Só para nomear, CPA significa Certificação Profissional Ambima, tá? Então, CPA, Certificação Profissional Ambima da série 10, depois da série 20, depois o CEA. O CEA é especialista de investimentos. Então, essa certificação do CEA, se tu fizer somente o CEA, tu é habilitado para falar da 20 e da 10 também. Então, é como ter uma carteira que possa dirigir carro, caminhonete e caminhão, por exemplo. Então, tu pode pegar qualquer tipo de investidor e ela já te permite dar consultoria de investimentos, ou seja, assessorar gerentes e clientes enquanto consultoria de investimentos. E essa é uma certificação que vem aumentando muito a busca dos profissionais, justamente por todo esse cenário de mercado que a gente falou ali no início, né? Não é trivial hoje escolher uma alternativa de investimentos. Então, esse é o profissional hoje mais capacitado para conversar com o cliente e encontrar alternativas de mercado para ele. Uma evolução do CEA vem por meio de uma outra instituição que chama Planejar, que chama CFP, que é Certificado de Planejador Financeiro, Financial Planning, né, de inglês. Essa certificação, além de ser um especialista de investimentos, ele é também um planejador financeiro, ou seja, vai cuidar de outros âmbitos da vida do cliente, vai ter uma assessoria mais completa de riscos, de sucessão, de planejamento fiscal muito forte, planejamento de aposentadoria. Então, numa linha reta seria isso, CPA 10, CPA 20, CEA e CFP. Só para dar um norte rápido, tem outras certificações na linha de gestão de fundos, aí seria, por exemplo, a CGA, então aquele profissional que sonha em trabalhar em gestores de recursos, aí está o Asset, por exemplo, CGA seria a recomendação. E na linha de análise, daí todas os researches, né, as empresas de pesquisa que estão lá analisando o mercado todo o tempo, daí seria na linha do CNPI, que é o analista de valores mobiliários, aí seria para trabalhar ou em corretora ou também em asset na área de análise. Basicamente seria esse o caminho norte, assim. Excelente. Ou seja, tem caminho para começar desde baixo, né, e galgando conforme tanto a carreira dentro das instituições quanto individualmente também, né, Germano? Certamente, e só para completar daí, né, tem outros tipos de assessoria de investimentos também, sem ser em mercado bancário, né, daí seria a carreira de agente autônomo, que também o mercado fala bastante, daí é uma outra certificação, sai do âmbito da Ambima e vai para o âmbito da Ancor, que é AI, Agente Autônomo de Investimentos. Bacana. E Germano, seguindo nessa linha, é uma questão que até a gente tocou rapidamente nesse ponto, mas queria trazer para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que é um tipo de qualificação que não é bom e útil somente para quem tem, mas também para quem está investindo com a ajuda desse profissional, né? Acredito que vocês três que já passaram por esse trabalho de assessorar investidores na hora de tomar decisões a respeito do seu dinheiro, vocês devem ter sentido muito fortemente o tamanho da confiança que essas pessoas depositaram em vocês. Então, proteção para quem está investindo ter alguém altamente qualificado ajudando a cuidar do seu dinheiro, né? Com certeza, Rê. Inclusive, deixa eu falar uma curiosidade aqui. Eu dei a trilha, né? CPA 10, CPA 20, CEA e CFP. Seria aí uma linha reta ascendente, digamos, né? E o CFP, por ser aí hoje uma certificação mais desejada de investimentos do Brasil, ela exige não só o exame, a prova, mas também uma experiência de pelo menos 3 anos para ser, de fato, um profissional CFP, que o Kleber eu sou e o Lucas também E recentemente a gente teve uma curiosidade que um cliente nosso, ele é médico e ele comprou o curso e passou na prova do CFP. Ele só não é um profissional CFP
É muito legal. Ele não é um profissional CFP porque ele não tem experiência no mercado financeiro, mas ele passou na prova por conhecimento mesmo. Que ele queria entender melhor. Exatamente, entender melhor de como cuidar das finanças dele e também elevar o nível da conversa dele com o especialista de investimentos dele, né? Então, isso é muito legal, Germano, muito legal. Eu não vou contar a história de um amigo meu aqui porque ele não merece, porque ele está na concorrência. Mas que eu adoro ele, mas eu não vou falar dele. Só que eu vou contar a história dele, porque é bem legal. Ele era dono de um restaurante, de uma franquia de restaurante muito legal, e ele adorava investimentos. Isso tem muitos anos, não foi agora recente não. Isso deve ter pelo menos aí uns aproximadamente 12, 13 anos. E ele começou a estudar, o primeiro que ele tirou, Germano, Lucas, foi o CPA 20. O CFP ainda estava começando, né? Aí logo em seguida ele foi lá e tirou o CFP por conta, como dono de restaurante. E aí mandou um currículo e conseguiu entrar numa instituição. Bom, resumindo, faz 12 anos que ele está no mercado, virou excelência em relação a atendimento, trabalha no atendimento nível private e largou totalmente o mercado de serviço de varejo, que era da família, de restaurante, largou, se apaixonou. De investidor, ele passou a ser assessor. Olha só. De investimento. Então, existem essas histórias também. Sabe o que é? Só para complementar, Renata, que o que o Giovanni vinha falando, assim, que é muito bacana na visão investidor. Por que eu acho que as certificações são muito importantes? Porque pensa comigo o seguinte, né? A gente, 2, 3, anda de avião, a gente, 2, 3, chama ali um aplicativo de transporte, Uber, sei lá, para nos carregar, e aí quando chega o carro do Uber, ou quando chega chega o avião, a gente vai entrar no avião, a gente nunca entra na cabine do cara e pergunta assim, deixa eu ver sua habilitação, se o senhor pode me levar até tal cidade, ou pro próprio Uber, tu nunca chega e fala assim, deixa eu ver sua CNH, se você pode dirigir ou não. Você simplesmente confia que teve um processo pelo qual ele passou, e tu fecha, é muito louco, né? É automático. Tu entra no avião e tu fecha os olhos, porque o cara sabe pilotar esse negócio aqui. E aí, para investimentos é a mesma coisa. Para dar tranquilidade para o cara poder sentar, entre aspas, no avião, né? Sentar na cadeira da frente do especialista, do gerente de contas dele, ele ter a tranquilidade que aquele cara sabe dirigir, entre aspas, sobre investimentos, que tem as certificações. Então, para te dar a mesma tranquilidade como passageiro de um voo, você sentar na frente de um especialista ou de um gerente que ele tem uma habilitação para poder falar sobre aquilo. E isso, olha só que louco, você está falando assim, olha, Lucas, mas andar de avião você pode morrer, investimentos... Cara, um aconselhamento ruim com relação a investimentos pode trazer perdas substanciais na carteira de um cliente. E isso, perdas financeiras, podem causar grandes problemas. Não só de problemas financeiros, mas também problemas de dia a dia, de depressão. A gente cada vez tem mais estudos com relação à questão de gestão de recursos com relação à saúde. Então, tem a ver tudo isso. Por isso que essa pessoa precisa ser habilitada para poder entrar no avião tranquilo com relação aos investimentos. Legal. E como a gente também aqui é muito bonzinho, ainda mais a Renata, ela é mais boazinha ainda quando vem seus conterrâneos aqui, chegou o momento do jabá da propaganda de vocês, mas um pouco mais do que isso, a gente quer saber, na opinião de vocês, o que os profissionais, as pessoas, os interessados, curiosos, têm que procurar, têm que tentar identificar na hora de escolher ali um curso, um professor, um método para aprender, para se preparar para uma certificação. Porque a gente sabe que tem muita coisa hoje no mercado, né, Lucas e Germano? Tem uma série de programas disponíveis, mas o que eles precisam ver que tem à disposição para que vai ser o melhor, o mais assertivo, para que ele consiga ter ali uma performance, vamos dizer assim, que não traga tanta dificuldade na hora dele aplicar as provas? Bom, acho que isso é uma excelente pergunta, Kleber, porque assim, eu acho que são duas situações, né? A gente vê ainda alguns dos nossos alunos focados, muitas vezes o cara vem aqui e me pergunta assim, Lucas, o teu curso tem questões iguais à prova? E eu normalmente digo para esse cara assim, foi esse o tempo que se passava nas provas decorando questões. Porque, em geral, aquelas pessoas que fazem essa pergunta estão interessadas somente em realmente passar na prova porque elas querem decorar aquelas questões. E se você for ver, cara, pelo menos 80% das minhas aulas eu bato muito numa seguinte tecla. Você não pode entender
porque volta um pouquinho atrás nessa nossa conversa, volta no Germano ali, né? Olha, você passar na prova, beleza, te habilitou a dirigir o ônibus. Agora, dirigir o ônibus é muito diferente do que você aprendeu na prova. E falar sobre investimentos, você tem a parte técnica da prova, ok, ou às vezes, né, boa parte dela. Mas senta na frente do cara e explica o que tem a ver a alta taxa de juros dos Estados Unidos com relação a mexer na taxa de juros daqui ou não. Por que impacta ou não no preço de hoje de um título que ele emitiu para 5 anos. Então isso é muito mais do que entender o título, é explicar cenário, é entender o todo, porque a economia, ela não é uma coisa, o investimento é um pedaço de todo que tem a ver com a economia, com o cenário macroeconômico. Então se o cara não entender isso, ele não vai ter como prestar uma assessoria. Então, e ligar isso com a vida da pessoa, né? Exato, mas tem mais esse outro ponto. Né? Porque, às vezes você começa numa conversa com régua alta com um cara que é totalmente leigo, ele vive numa outra realidade, você entendeu? Às vezes o cara vem do agronegócio, por exemplo, o cara não entende uma realidade dele, não é mercado financeiro, você tem que começar uma conversa diferente. É diferente do cara, o cara já trabalha em banco, por exemplo, é uma papo diferente, mas ok. E até situação de vida, etc. Mas, então, o grande ponto que eu sempre acho que é importante para as pessoas que estão buscando o curso preparatório é que, cara, é armadilha você procurar cursos que vão te induzir a decorar questões. Isso é coisa do passado. Você tem que entender, porque você, como profissional, depois de amanhã, não adianta ter a certificação e chegar na rua e ter medo de dirigir. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Boa. E complementando, né, Kleber? Pegando carona na onda dos day traders vendendo curso aí no YouTube, né? Adorei. Brincadeiras à parte, mas assim, não tem nada de errado um profissional competente, especialista naquela área, que sabe o que está fazendo, montar um curso e querer distribuir a sua educação financeira, querer distribuir o seu método de day trade, querer distribuir o que ele quiser. Mas sempre isso vale para o curso do Day Trader do YouTube, isso vale para o curso de certificações, isso vale para qualquer curso. Cheque quem é o profissional que está te dando o curso. O cara está te dando curso de Day Trade e tem 3 meses que ele opera na Bolsa de Valores? Está errado. O cara está te dando curso de certificações e ele não tem certificação? Está errado. O cara está te dando qualquer conhecimento que seja, valide se esse profissional é apto a te passar este conhecimento e apto a te passar este conteúdo, né? Então, sempre é importante checar a fonte, né? As pessoas muitas vezes, por uma boa propaganda, apertam o botão sem pensar. Não caiam nos vieses de consumo imediato e senso de escassez. Pesquisem sobre o curso, pesquisem sobre a empresa que está te vendendo esse serviço. E tem muita propaganda boa, né, Germano? Dificilmente tem propaganda ruim, né? A propaganda sempre é boa, né? O que está por trás dela é que realmente as pessoas em qualquer setor têm que tomar cuidado, e nesse também, né? Porque tem muito curso bom, como o de vocês, que a gente obviamente pesquisou muito antes de trazer vocês aqui, e isso é verdade, né, Rê? A gente sabe, né, do passado deles, né, de tudo que eles vêm construindo, daquilo que eles vêm fazendo, da formação dos profissionais, do tempo que eles já estão no mercado, além, obviamente, de ser um facilitador, o Germano ser da casa, né, e tá aqui com a gente há muitos anos. Comigo já venho carregando ele desde o City, né, carregando no bom sentido, né, Gê, porque já faz tempo que a gente tá junto. Mas o menino é fera, tipo, sempre foi um prodígio ali. Então a gente tem uma história e a gente vai vendo as pessoas construírem as coisas. Quando vem alguém do nada, pode ser alguém espetacular, pode ser alguém realmente também com uma qualidade maravilhosa, mas cheque, né? Certifique-se, né? Para ter uma certificação, certifique-se de que aquela pessoa é boa para aquilo, para que você realmente não caia num conto aí que a gente sabe que tem bastante. Agora, queria perguntar, acho que o Lucas deve ter... Bom, os dois dão aula, né? Devem ter isso na ponta da língua. Queria dizer para vocês que o meu bicho papão de estudo para certificações, ele era, e vou dizer agora que ele era a calculadora HP, porque eu sou de humanas e tive que desenvolver um relacionamento muito profundo com esta menina, porque eu ficava completamente em pânico antes de aprender a lidar com ela. Este é também o maior bicho papão dos alunos de vocês, hein? Com certeza, com certeza. Você vê um cenário assim, né, Renata, onde você tem provas
como as provas iniciais, CP10, CP20, são provas totalmente teóricas, não cai zero cálculo, assim. Depois você começa a entrar em C, CFP, você já entra com os cálculos. E, assim, as pessoas têm bastante dificuldades com isso. Por quê? Porque eu acho que a gente, né, tem um pouco da nossa carga como ainda país, né? Nós, como educação, a gente tem uma educação básica bem ruim, né? Mesmo quem tem o privilégio, né, de estudar em escola privada, assim, a gente tem, em geral, uma educação básica bem ruim. E isso tem a ver com também falta de matemática, né? Então, assim, é o bicho-papão da maioria das pessoas. Certamente tu não tá sozinha nesse barco não aí, tá? Não sei, Germano, que tem um relato diferente, mas tu não tá sozinha não, tá? Fica tranquila, porque tu tá Me sinto melhor. Mas olha só, ainda é um trauma pra ti, ou tu já sabe que tem pessoas que podem ajudar a curar o trauma? Eu posso te ajudar com isso, hein? Mas eu sou tua seguidora, Lucas. Eu aprendo muitas coisas. Não, mas sabe que não é mais um trauma. Hoje é mais uma questão, assim, de entender cada problema e cada uso específico da calculadora, que aí é muita prática, né? Mas não é mais um trauma. No início, eu ficava... Quando eu não conseguia compreender o que eu estava fazendo com ela na minha frente, eu confesso pra vocês que eu travava pro resto todo. Aí eu fui, assim, insistindo, e agora é uma coisa um pouco mais... É uma relação um pouco melhor, assim, a gente não tá, eu acho que naquele auge da paixão ainda, mas a gente tá começando a ficar mais íntimas, assim, sabe? Mas um relacionamento duradouro, ele demora para esquentar também, faz parte. Pois né? Exatamente. Então a gente tá nessa fase, assim, de criar intimidade para ver se fica para sempre juntas, entendeu? E sabe um ponto, assim, né, Renata, agora falando do ponto de vista de usuário, de um investidor que vai ser atendido, por isso que está nos ouvindo com certeza, o profissional, né, ele usa a calculadora HP12C para as provas que a gente ministra curso, e a gente sempre fala o seguinte, olha, uma vez que comprou tua HP, a HP essa calculadora, ela dura para sempre, assim, em geral você não vai trocá-la nunca mais. E ela é tão sua companheira que mesmo hoje, em tempos de tecnologia, de altos sistemas, você usa no dia a dia realmente, né? Então, é muito isso, você, principalmente quem está na ponta, né, de falando com o cliente e tal, a HP é uma companheira diária e acaba sendo uma realidade onde diminui bastante esse trauma, porque é muito de utilização mesmo, né? Então, às vezes a gente fica um pouco mais de receio porque utiliza menos, mas com o tempo vai utilizando e inclusive, depois vira melhor amiga e você descobre coisas que ela consegue fazer para você que você nem imaginava, que é muito bacana, de dia a dia mesmo, tudo questões práticas. É verdade. O bicho-papão dos teus alunos também é o cálculo, Germano? Com certeza, é o primeiro choque, digamos, que a galera tem, né? E uma palavra que tu usaste ali na tua fala anterior, quando eu comecei a compreender o que acontecia quando eu apertava o botão, eu passei a ter uma relação melhor com ela, com a HP. E eu acho que isso faz total sentido. O raciocínio lógico-matemático, ele precisa de compreensão. Sim. É diferente de decorar, que eventualmente algum texto tu consegue decorar. Então, acho que esse é o grande direcionamento que a gente dá para os alunos aí, né? Compreender o que está acontecendo. Inclusive, em muitas aulas, eu gosto de usar o Excel para explicar o cálculo da HP. O Excel tem as mesmas fórmulas, funções matemáticas que a HP, né? Só que a diferença é que o Excel, ao invés de ter só uma telinha ali, só uma linha, né? O Excel mostra o todo. Então, a evolução do cálculo da HP, quando tu enxerga o que ela fez com aquele número e qual número ela deu de saída, ele transparece essa compreensão, ele facilita essa compreensão, né? Isso que é bacana, assim, entender como é que é o aprendizado, o processo de aprendizado da pessoa, e a partir daí tu desenvolver uma técnica para fazê-la compreender o que aconteceu ali. E tem uma coisa... Lucas Bede... Oi. Desculpa, Germano, desculpa. Pode complementar. Depois eu tenho uma história curiosa para contar que foi essa semana passada, é bem legal. Tá bom. E quando a pessoa compreende, muda tudo. E como o Lucas falou ali, não tem jeito, no dia a dia, tem que entender. Muitas vezes,
quando está nos cargos iniciais, lá seja de banco, seja de corretora, tu não tem esse atendimento ao cliente, tu está acostumado a que o sistema calcule para ti as coisas. Tu acaba entrando no automático. Eu coloco ali um empréstimo de 30 mil reais, no caso de um gerente de banco. Empréstimo de 30 mil reais, a parcela vai ser 800. Assina aqui, ponto. Não entende como é que surgiu aquele 800. E quando vem o SEC, a primeira prova que exige, de fato, um cálculo ali sendo executado, que daí as coisas mudam e a compreensão muda também, né? Muito legal. E sabe uma coisa, Renato e Kleber? Eu acho que o Germano eu contei isso, não tenho certeza. Mas aconteceu semana passada ou retrasada, estou meio perdido no tempo aqui, mas sobre isso que o Germano falou de entender, né, a parte de cálculo, você não tem como, assim, chegou a hora que realmente separa os meninos dos guris, ou as mulheres das gurias, que, cara, tem que entender o que está fazendo e tal. E felizmente, né, a gente tem tanto isso como política aqui no curso, que o meu vídeo de abertura, quando, cara, seja bem-vindo ao meu curso, eu já falo isso, aqui você tem que entender, pode decorar e tal. E os meus alunos são tão comprados com isso, que essa história que eu vou contar é exceção da exceção da exceção, mas acontece. Semana passada, retrasada, um aluno meu reclamou: Lucas, você fez a prova do C e caiu uma questão lá que tu nunca tinha dado no teu curso. Assim, sério mesmo, sério. Que questão foi essa? O cara falou assim: caiu essa aqui, ó. Pediu para calcular o PIB, né? Eu assim, putz, bacana, mas é que essa questão tem lá no curso, né? Inclusive eu corrigi ontem num vídeo de pré-prova que eu fiz. Sim, mas tu deu o PIB calculando com carro e na prova caiu de sofá. Essa é literalmente assim, ó, a forma muito tangível, assim, que o cara realmente foi lá e decorou, assim, entendeu? Então, Sim. Se ele tivesse sentido, que nem assim, e se fosse com laranja, se fosse com banana, sabe, assim, não, só sei fazer com laranja. Então, felizmente, graças a Deus, foi um caso na minha vida toda que aconteceu isso, mas é muito isso porque o cálculo não se decora, o cálculo você entende, você não vai conseguir fazer lá na hora, né? Renata, fica tranquila que, assim, apesar de ter as certificações, ter que ter tirado todas, trabalhar com exatas, com cálculos há anos, estar no mercado financeiro, foi tudo acontecendo. Eu sempre fui de humanas, então foi fácil não. Eu me sinto mais tranquila, meninos. Vocês me ajudaram. Não é à toa que eu tô aqui com você, como teu parceiro, né? Porque na área comercial, e o Germano, que tá há muito tempo na área comercial, sabe disso, você tem muitas pessoas na área comercial que acabam tendo dificuldade, sim, nesse sentido, porque acabam sendo mais de humanas do que de exatas. Estão lá porque executam muito bem o relacionamento comercial. Claro. E não a parte de cálculo ou a parte de análise, né? E as duas coisas são super importantes. Quando você consegue criar essa química para que as duas coisas andem juntas, aí é maravilhoso, porque é o que você realmente precisa para ter um profissional de excelência ali para atender o investidor, né, e as pessoas no mercado. Mas eu fazendo aqui uma confissão, porque eu já falo, bom, né, minha pouca transparência que você conhece, para tirar o CFP foi assim algo que de verdade eu falei, cara, não, eu vou ter um treco, porque na época foi bem tranquilo. O banco, que não era o Itaú, falou para mim, ou você tira ou você vai ter que ser cortado, porque precisamos de um número aqui, quem tem. Eu falei, que legal. Então, não tinha tempo. O Germano e o Lucas já devem ter passado por isso com alguns alunos, assim. Ou você tira ou você tá fora. Eu falei, legal. E era uma prova um pouco mais... Eu não sei como é que tá hoje, faz um tempinho. Já tirei faz quase 8 anos. Era uma prova de 4 módulos que você tinha que fazer em algumas horas. E eram 120 questões ali pesadíssimas. Você não tinha muita margem de erro. Você tinha que acertar os 70%. E assim, era uma quantidade de matéria, né, Lucas, Germano, assim, muito grande, que você tinha que assimilar em muito pouco tempo. E para quem, por isso, assim, para te confortar, para quem não é e não tem aquela aptidão natural, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Por isso, dizendo tudo isso, para quê? As aulas, os cursos, os professores, as matérias, os simulados são importantíssimos. Tipo, não vá de peito aberto dizendo vou conseguir, porque não, precisa do suporte, senão não consegue, cara, não tem como. É verdade. Contratem os meninos, essa é a ideia. Muito bom. Diga. Você está falando de tempo que era 4 módulos CFP, né? Esse tempo eu não peguei, mas quando eu fiz ainda era 140 questões, 120 questões ainda, né?
hoje é 140, e também era uma batida que chegava às 8 da manhã e só saía com a própria resolvida, né? Então tu ia até às 2 da tarde, eu acho, mas tu entrava lá, tu só saía 4. Mas, cara, bicho pegava. Eu sou desse tempo aí também. A gente é contemporâneo. Foi. Era maravilhoso. Era uma semana de dor de barriga até quando chegava na prova. Era tenso. Gente, obrigada. A gente já tá quase 1 hora. Vamos bater recorde na nossa duração do episódio de hoje, mas acho que foi muito legal, tanto para mostrar a importância disso, mostrar para que essas certificações servem e também mostrar para quem está investindo por que tem que colocar, não colocar o seu dinheiro nas mãos de alguém qualificado, mas colocar ali a sua dúvida para ter a assessoria de alguém qualificado, né? Acho que é super importante. Então, valeu muito a presença de vocês, Lucas, Germano. Obrigada de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, Germano, mais uma vez. Eu vou na frente sem respeitar os mais velhos, tá bom? Eu agradeço muito ao convite aí, a Renata, a Kleber, também ao Germano. Acho que dá parabéns para vocês aí. Que nem eu falei lá no início, eu tenho quase certeza disso que eu estou falando. Eu nunca tinha visto instituição falar disso da porta para fora, né? Muito mais de capacitação interna, mas trazer esse assunto para fora é importante para que os investidores saibam quem é que está assessorando eles no dia a dia. Pouca gente conhece sobre esse tema, então, assim, muito bacana mesmo. Parabéns por ter levantado esse tema e sempre que precisarem de qualquer coisa, por favor, me acionem, porque estou sempre à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade e um abraço para vocês. Valeu, Lucas. A gente que agradece. Germano, obrigada a você também. Obrigado, Rê. Obrigado, Kleber. Obrigado, Lucas, aí, por ter dividido comigo essa agenda. Prazer te ter aqui também. E reforço o que o Lucas comentou, né? A importância de instigar os profissionais a buscarem mais qualificação. Esse mercado pede isso. É impossível a gente imaginar que a gente vai voltar para a Selic de 14%, que era muito fácil ganhar 1% ao mês. Então, nesse cenário, precisa sim de assessoria financeira de qualidade. Então, instigar os profissionais a buscarem mais especialização, instigar os profissionais a buscarem mais qualificação para dar mais qualidade para os clientes que vão precisar. E, ao mesmo tempo, para os nossos investidores que nos escutam, busquem também aprendizados, se não uma prova técnica como essa que a gente comentou, mas pelo menos um norte claro, se informem, assistam às nossas lives do Personalité, assistam aí, ouçam aqui o podcast Investidor em Foco, que sempre tem conteúdo de muita qualidade, para que essa conversa com os especialistas de vocês e com os gerentes de relacionamento de vocês também seja mais qualificada. Quanto mais preparados vocês chegarem para essa conversa para falar do dinheiro de vocês, eu tenho certeza que o resultado vai sair ainda mais aderente ao que o perfil de vocês pede. Então esse é o meu grande recado aí. Qualifiquem-se, investidores ou profissionais do mercado, que esse mercado pede isso muito daqui para frente. Excelente, Germano. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns, Lucas. Casa de vocês aqui, estamos à disposição. E Rê, acho que a gente sai daqui com mais um monte de lições aqui, né, de certificações para estudar e ajudar as pessoas, né? Muito bom. Muito bom, Kleber. Foi muito legal mesmo. Meninos, então, muito obrigada. E Kleber, a gente se encontra no próximo episódio, que deve ser animado também, ao que tudo indica, se a gente for pensar nesse cenário de eleições norte-americanas, né? Não, então, e um estado que está ali sendo quase que decisivo, que é Michigan. O Trump estava na frente e o Biden acabou de virar na apuração ali, não acabou ainda. Tá quase que, pode dizer, emocionante aqui. Não para. As notícias não param de seguir. Vamos ver o que vai acontecer. Até então, obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio sobre esse assunto tão importante. Cuidem-se e não esqueçam que a gente tem um encontro marcado no próximo episódio, nesta quinta-feira, na sua plataforma de podcast. Nos encontramos lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.